Pois não. Na página 7, a parafatologia, a 10ª linha de baixo para cima. E depois segue, né? As sincronicidades parapsíquicas tertulianas. Você podia aprofundar isso, por favor? Sim, é bem interessante quando você começa a estudar um tema, você de algum modo começa a evocar aquelas ideias, fazer aquelas interrelações, você entra no holopensene dos autores que porventura escreveram sobre aquele assunto, de algum modo tem alguma correlação, e ao longo da escrita você vai percebendo que existem diversas formas de sincronicidade que elas acontecem. Mas aqui no caso, eu estou citando mais aquelas que acontecem em loco, aqui quando nós estamos defendendo os verbetes. Eu lembro, posso dar 2 exemplos aqui, um quando a Cristiane estava defendendo o verbete sobre o holociclo, e lá na fatologia havia se não me engano, na fatologia havia uma menção das visitas de alunos de escolas que muitas vezes vêm para o holociclo para poder conhecer os dicionários, conhecer a estrutura, conhecer a própria holoteca. E no momento em que ela estava defendendo, estava falando, comentando, explicando esse assunto, entrou por aquela porta lá uma turma de alunos, mais de 40, 50 alunos, com uma professora que veio trazendo justamente para poder mostrar para eles o que era a tertúlia. Então isso foi bem interessante, impactante, a gente vê que aquilo que a gente faz aqui, muitas vezes existe, muitas vezes não, né? Sempre existe uma contraparte extrafísica que está, de algum modo, interagindo. Um outro verbete que eu lembro que isso aconteceu, que eu estava defendendo aqui do pré-epicom, no final da tertúlia, o professor Valdo apontou para uma pessoa da plateia que estava vindo aqui pela primeira vez e falou que ele era um exemplo de pré-epicom, que ele tinha que se mexer, que ele tinha que correr um pouco para poder trabalhar, para ele poder virar um epicom, que ele tinha condições para poder trabalhar com isso nessa vida, mas que estava um pouquinho atrasado e assim por diante. Então, na hora que nós levantamos aqui uma questão, defendemos uma ideia, na hora que a gente vai trabalhar com essas verpons, há uma tendência disso reverberar intra e extrafisicamente, e muitas vezes os amparadores podem acessar aquelas pessoas que tenham uma conexão maior ou não, ou conosco, ou com as próprias ideias, principalmente a partir do online, né? A gente considerar hoje o papel da internet nisso, eu acho que isso extrapola ainda mais.